Meu nome é Paulo Ferraroli e nessa ocasião eu gostaria de contribuir de forma positiva para dirimir, esclarecer alguns aspectos no meio desse debate acalorado entre defensores das ideologias de direita e os defensores das ideologias de esquerda. Muitas vezes as pessoas se põem a debater e eu vejo que, em grande parte das ocasiões, eles não têm noção sobre o que eles estão falando. É apenas um debate emocional onde um lado tenta destruir o argumento do outro lado. Faremos isso de forma simples, mostrando que ambos os lados têm pontos positivos e ambos os lados têm pontos negativos. E se nós queremos pensar um Brasil melhor para todos nós temos que saber usar os pontos positivos de ambos os lados, ok? E tomar decisões baseadas nessas ideias no melhor momento possível. Vamos juntos nessa caminhada? Vamos lá! A formação do pensamento, chamado pensamento de esquerda, essa formação se dá ao longo do século XIX, em uma série de províncias que depois vieram a constituir a Alemanha. Uma série de filósofos, chamados filósofos alemães, notadamente Karl Marx, contribuíram para a formação da visão socialista, e notadamente é uma obra que marca bem esse período, que chama O Capital, vocês já ouviram falar, escrito por Karl Marx, publicado em 1867. É uma crítica à sociedade rural, imperial do século XIX, okay? Mas que teve uma influência muito forte ao longo do século XX e perdura até o século XXI. Não querendo ser acadêmico, e aliás já alertando-os, vão ler sobre a formação do pensamento de esquerda. Peguem a história, não se baseiem única e exclusivamente que eu vou citar aqui, mas peguem a história, vão ler a história sobre a formação do pensamento de esquerda, que é muito interessante. Mas esse pensamento ele se forma num século onde, na parte científica, existia uma grande influência, um grande sucesso da aplicação do conhecimento científico no desenvolvimento de tecnologias, de máquinas. Então era tal esse sucesso na mecânica, na eletricidade, na visão química, descoberta de uma série de novos componentes, que acreditava-se que a ciência poderia resolver todos os males do mundo. Isso influenciou, inclusive, a formação do pensamento esquerdista. Os esquerdistas começaram a idealizar que seria possível planejar uma sociedade como se ela fosse um grande mecanismo. Você teria um pequeno grupo de notáveis, de sábios, justos, que planejariam as ações, como eles otimizariam a utilização dos recursos. Todo o resto do pessoal seria apenas obediente, seriam os executores. E a partir daí, então, como uma máquina, um bom planejamento e uma boa execução teriam uma produção muito boa e que seria repartido, seria suficiente para todos. O problema disso tudo é que, se alguém planeja, os outros têm que obedecer. E a partir do momento que você tem apenas que obedecer, você tem que abrir mão daquilo que é o seu interesse pessoal. Então, esse é um dos problemas das sociedades socialistas. Eles falam que o interesse coletivo deve obrigatoriamente se sobrepor ao interesse individual. Não vou dizer que isso daí seja totalmente errado, mas acontece que numa sociedade socialista isso sempre será verdade. E sob essa ótica de que tudo tem que ser feito pelo coletivo, o pessoal parte do pressuposto que se é necessário você sair daqui do sul do país e ir trabalhar lá na Amazônia para construir uma estrada, você tem que ir. Você não tem opção. Mas você pode argumentar que tua família está aqui,
ou que você é um arrimo de família, que teus pais estão doentes, isso não importa. A família não é o mais importante é a tua contribuição para o sistema, para a sociedade. E aí as pessoas são obrigadas a fazer aquilo que os outros planejadores decidiram que ela tem que fazer. E isso só é possível, então, através de uma ditadura. E é por isso que as experiências de implantação de sistemas de esquerda no mundo são sempre experiências ditatoriais. Cuba, Venezuela, União Soviética, Alemanha Oriental, Coreia do Norte, todas ditaduras. Então, esses são alguns dos pecados do pensamento de esquerda. Ele parte do pressuposto que a sociedade pode ser tratada como se fosse uma máquina. Ele parte do pressuposto que se existem pobres é por culpa dos ricos, ok? Simples assim, relação causa e efeito, como uma máquina. E que um grupo de notáveis deve ou pode planejar e o resto tem que obedecer. E para obedecer eles implantam a ditadura. E aí, conforme o sistema ao longo do tempo, como uma sociedade não é uma máquina, o sistema não gera os resultados que deveria gerar. A insatisfação cresce no meio da população, a ditadura cresce, a sua opressão, a sua força, ok? Que é o único meio que ela tem para se manter. Isso aconteceu em todos os sistemas comunistas e ainda acontece hoje em dia, ok? Então, esses são alguns dos problemas da esquerda. Centralização, poucos pensam, a maioria executa. Para executar, tem que ser através de uma ditadura. Eles simplificam as relações humanas a ponto de dizer que se existem muitos pobres é por culpa de poucos ricos. Então, é uma visão muito simplista e uma forma de criar uma ditadura onde existe uma pequena quantidade de pessoas privilegiadas, que são aqueles que estão no governo, e uma grande massa que realmente passa necessidades. Bom, tendo falado sobre os pontos negativos da esquerda, vamos falar um pouco dos pontos negativos daquilo que podemos falar do pensamento radical de direita. Pensamento radical de direita. Vocês não vão encontrar grandes livros ou livros em tamanha profusão que discorram sobre a direita, como vocês encontram livros que discorram sobre a esquerda. Por um motivo simples. O pensamento de direita ele não foi criado. O pensamento de direita ele é um pensamento advindo do mundo real. Pô, como assim? Simplesmente no mundo real, o mais forte vence, aquele que mais rapidamente se adapta a novas situações, aquele que consegue sobreviver em situações difíceis com menores recursos, ou seja, aquele que se adapta à lei natural das coisas, à forma como o mundo se desenvolveu desde sempre. Não é necessário criar teorias sobre a direita. A direita é simplesmente a vida, é o dia a dia das pessoas. Então, você tem alguns livros que falam sobre a riqueza das nações, como Adam Smith, por exemplo, que teoriza sobre como é que as nações se tornam mais ricas, como elas progridem ou não. Vocês têm livros muito mais atuais, eu recomendo que vocês leiam Porque as Nações Fracassam, é um livro muito atual, é uma análise muito abrangente de várias sociedades, vários impérios, vários países que dominaram o mundo ou regiões durante um certo tempo, depois simplesmente perderam a sua importância. Isso daí, essa análise passa por países da África, dos Estados Unidos, das Américas, do Egito, fala sobre Veneza, uma teoria bastante completa, bastante interessante. Mas o fato é que a direita é a vida real, vence o mais forte. E enquanto o mundo dependeu única e exclusivamente desse pensamento, que depois veio se chamar pensamento de direita, né? Realmente houve uma pequena parcela de pessoas que dominavam o mundo e uma grande maioria que realmente padecia da falta de recursos.
foi necessário o surgimento dessa nova linha de raciocínio que é chamada esquerda, cujos pontos negativos acabei de enumerar, mas depois vamos enumerar os pontos positivos, né? Mas foi necessário o surgimento dessa nova corrente de pensamento para que se pudesse criticar, essa foi uma das primeiras críticas, né? Criticar o pensamento de direita, que também pode ser chamado de pensamento capitalista. Mas quais são os pontos negativos da direita? Primeiro é que, assim, se você deixa o homem no estado natural, mais natural, o mais forte vai vencer e ele naturalmente, pela sua índole, muitas vezes, não posso dizer que 100% dos tempos, ou 100% das vezes, me perdoem, mas a ganância vai fazer com que ele queira ganhar mais e acumular mais. E apesar dele ver que realmente existem pessoas passando necessidade, ele não vai se importar, ele vai querer acumular mais. Então, esse é um dos pontos negativos quando você tem uma sociedade entregue às suas mais básicas tendências. Os mais fortes vão sempre vencer, vão usar todas as leis, todos os artifícios, todos os instrumentos de força para subjugar outros seres humanos e poder ganhar e acumular cada vez mais. Então, um dos pontos do pensamento de extrema-direita é que dentro dessa visão de que as coisas têm que ser liberalizadas, o ser humano tem que ser livre para empreender simplesmente, é que sempre vão existir os mais fortes, as pessoas que estão em melhores posições, ou pessoas que receberam heranças e que vão reinvestir essa herança, esse dinheiro ou esse poder herdado para gerar mais poder, mais dinheiro e em detrimento de outras pessoas. Esse é o primeiro problema do pensamento de direita extremo. O segundo problema é que, dentro dessa visão de ganância, de querer ganhar mais, de ter poder, grupos vão se organizar, grupos vão fazer seus conchavos e vão sempre excluir as minorias que não são interessantes. Então, o pensamento de extrema-direita é um pensamento que exclui minorias, ok? Desde que elas não sejam interessantes. E terceiro, consequência disso tudo é que gera um pensamento que propicia a geração de grandes acumulações. Então, grandes fortunas na mão de poucas pessoas, enquanto uma grande massa de pessoas passa necessidades. Então, você vê que a crítica ao pensamento de direita é uma crítica daquilo que você vê no dia a dia. Ok? Muita ganância, desde que não seja controlado, né? Desde que você tenha uma visão de direita absoluta. Então, você tem o ser humano no seu estado mais natural, fortes se atirando contra fracos, numa ganância desenfreada, uma exclusão de minorias e uma grande acumulação de fortunas. Ok? Então, esse é o problema do pensamento puro e simples de direita. Tendo falado sobre isso, no próximo bloco a gente vai falar então dos pontos positivos de ambos os lados. Ok? E como é que depois nós podemos juntar as partes positivas e fazer disso tudo uma possibilidade de trabalhar para um Brasil melhor. Falando sobre os pontos positivos do pensamento de esquerda. O primeiro deles, inegavelmente, é a distribuição de renda. Aquilo que o capitalismo gerou como uma grande acumulação devido à ganância, as lutas de esquerda levaram a uma melhor distribuição de renda. As esquerdas trouxeram benefícios nos direitos trabalhistas, férias, melhores salários, descanso, cuidados com a saúde, utilização de equipamentos de proteção, tudo isso, todo esse cuidado com os trabalhadores, tá? A ergonomia, a melhoria das condições de trabalho, não somente dentro das fábricas, mas nos escritórios também, na vida executiva, tudo isso é fruto das conquistas da esquerda. Então, podemos enumerar melhor distribuição de renda, a luta e a obtenção de melhores condições de trabalho,
E o pensamento de esquerda gerou também uma sociedade mais inclusiva. Isso é muito bom porque o talento ele não depende de cor, não depende de raça, não depende de sexo, não depende de opção sexual. E quanto mais pessoas talentosas nós tivermos interagindo, produzindo, sendo criativas, tendo liberdade para trabalhar, a sociedade como um todo sai ganhando. E por último, não podemos deixar de mencionar também o pensamento ecológico, o respeito aos recursos naturais, o respeito à natureza. Tudo isso vem do pensamento de esquerda e ganhou muita força nos anos 60 e veio a se estruturar nos anos 80 através dos partidos verdes, né, que se espalharam por todo o mundo. Então, aqueles que são radicalmente contra as esquerdas, tenham em mente que se você tem férias hoje em dia, é porque alguém da esquerda esteve lutando. Se você tem um 13º salário, se você trabalha num local melhor, alguém lá atrás, com o pensamento de esquerda, se impôs face ao grande capitalismo ganancioso, eventualmente, para fazer com que isso acontecesse. Falando dos pontos positivos do pensamento da direita, o grande ponto positivo é a liberdade. Aliás, é tudo para o ser humano. É a liberdade de criar, a liberdade de empreender, a liberdade de poder usufruir do fruto do seu próprio esforço, daquilo que você criou, daquilo que você batalhou para organizar e produzir, a liberdade de você morar onde você quiser, a liberdade de você falar o que você pensa. Outro ponto positivo do pensamento de direita, pensamento liberal de direita, é a velocidade de adaptação. Tem uma história que compara duas fazendas, uma na antiga União Soviética, comunista, centralizada, e uma fazenda também nos Estados Unidos. Ambas passam por uma grande nevasca, aquelas nevascas que impedem os veículos trafegarem pelas estradas. Na União Soviética, alguém tem que andar até um posto telegráfico mais próximo, passar um telegrama para o centro regional, onde alguém vai ler, receber esse telegrama, passar para o seu superior imediato, que vai colocar um carimbo, vai colocar na mesa de um outro camarada, que vai ler, e depois de algum tempo alguém vai remeter esse telegrama, já com algumas observações, para Moscou, onde alguém lá no meio do partido, no meio do centro de planejamento, vai receber, carimbar, colocar em outra escrivaninha, que vai receber o parecer de outra pessoa, ou seja, depois de 6 meses da primeira nevasca, alguém vai estar recebendo naquela fazenda, já numa situação de verão, quais deveriam ser as ações a serem tomadas, que foram planejadas, que foram aprovadas pelo grande órgão planejador central em Moscou. Ou seja, um país extremamente centralizado e burocratizado, ele tem baixa condição de adaptação, baixa velocidade de resposta. A mesma situação nos Estados Unidos, as pessoas se organizariam ali entre 2, 3 ou 4, 5, meia dúzia de fazendeiros que estão sofrendo as mesmas dificuldades, se organizam, ou provavelmente já estão organizados em uma cooperativa, eles já encontram uma solução própria, eles já buscam uma solução de crédito junto a alguém, junto a algum banco regional, já compram uma máquina e 2, 3 semanas depois eles já estão movimentando a terra, abrindo novamente as estradas, já estão partindo para a solução do seu problema. Então a grande vantagem de um pensamento liberal, descentralizado de direita é que a capacidade de reação, a capacidade de geração e implantação de novas ideias, a capacidade de uso da sua própria criatividade é muito maior do que no sistema
extremamente centralizado, onde uma pequena quantidade de pessoas pensa que planeja e uma grande quantidade de pessoas tem que ficar aguardando até que alguém dê alguma ordem. Então, os pensamentos, os pontos positivos da direita são a liberdade, a utilização da criatividade, a possibilidade de você se beneficiar do seu próprio esforço, o reconhecimento do mérito do indivíduo e a sociedade como um todo consegue se organizar, encontrar soluções com uma menor taxa de utilização de energia e de recursos. Tendo discorrido sobre pontos positivos e negativos de ambos os lados, eu diria a vocês que não existe sistema melhor para a geração de riqueza e valor do que o sistema de direito, o sistema capitalista. E não existe sistema melhor para distribuir valor, distribuir riqueza, do que o sistema de esquerda, o sistema socialista. E ambos não são antagônicos. E ambos não são excludentes, por incrível que pareça. As sociedades, os países mais ricos, os países mais estáveis, aqueles países que proporcionam mais bem-estar para suas populações, são os países que buscaram o equilíbrio entre os pontos positivos de ambas as partes. Esse equilíbrio não é estático, ele é dinâmico, as forças dentro de uma sociedade são dinâmicas, mas esse equilíbrio ele tem que ser sempre buscado. Tem hora que pende mais para um lado, tem hora que pende mais para o outro, mas uma população que entende, que é educada para entender esses processos políticos e processos sociais, essa população sabe agir no sentido de buscar sempre um equilíbrio. Porém, ele não é estático, ele é dinâmico. Há que sempre se trabalhar para buscar esse equilíbrio, ok? E tem horas que a balança tem que perder mais para um lado, tem horas que a balança tem que perder mais para o outro, dependendo do momento histórico de cada uma das sociedades. O capitalismo é o melhor sistema para geração de riqueza, geração de valor, porque ele dá liberdade ao homem. O homem pensa, fala e produz com liberdade. E ele é o maior beneficiário do seu próprio esforço. E se ele empreendeu, foi bem sucedido, ele se sente animado a empreender novamente e gerar mais valor, gerar mais riqueza. Ele interage com outros elementos, com outros indivíduos, se associa, cria novas situações, acumula capital, reinveste esse capital, gera emprego. Então, o capitalismo é o melhor sistema para geração de riqueza e de valor. Já o socialismo é o melhor sistema para dividir esse valor. O sistema socialista sempre, em países despóticos, em países com ditaduras, eles tomam o poder e dividem a riqueza que alguém, que era chamado de direita, produziu. A esquerda produz valor? Sim. Os sistemas socialistas produzem valor? Sim. Mas num grau muito menor do que o sistema capitalista. Justamente porque é centralizado, ele é lento, ele é burocrático. Ele, sob o ponto de vista de criatividade, poucas pessoas pensam, muitas têm que obedecer e são obrigadas a obedecer por uma questão de ditadura. Isso tolhe totalmente a criatividade e é o senso de iniciativa da sua população. Okay? Por outro lado, essa mentalidade socialista ela é mais inclusiva. Ela inclui minorias que, pela ótica, muitas vezes, do puro capitalismo, são minorias que não têm um valor econômico ou político interessante. Então, automaticamente, por uma questão de otimização, essas minorias são excluídas. Agora, vejo que, se criatividade é um dos pontos positivos, a liberdade de criação é um dos pontos positivos da direita. A distribuição de renda e a inclusão dos pontos positivos da esquerda. Ao juntarmos isso, nós podemos juntar os melhores talentos da população, incluindo as minorias, porque o talento, volto a dizer, ele não tem raça, cor, religião, nada. O talento é inato do ser humano. Então, se nós buscarmos os talentos
juntando tudo o que há de melhor, incluindo as minorias, e dermos a esses talentos as oportunidades, a liberdade de criação, de pensamento, de associação que tem o capitalismo, a gente junta o melhor do que essas duas correntes de pensamento, que normalmente são tidas como antagônicas, mas a gente junta o melhor e produz um novo pensamento. É um pensamento que, quando se fala, é um pensamento de centro, não porque quando você fala um pensamento que é de centro, você está pensando em algo estático, mas é algo dinâmico, em uma sociedade que negocia entre si, que gera valor, que distribui valor. E, para finalizar, o que é esse valor? Há pessoas que ainda vivem com a mentalidade do século XVII, XVIII, XIX, que fala que valor é terra. O pessoal do MST. Eles pensam o Brasil do século XVIII, XIX. Eles querem distribuição de terra, reforma agrária. Há pessoas ainda que pensam que valor é aquilo que as máquinas produzem. Estão ainda no século XX, na parte de criação da industrialização brasileira. Então, são sindicatos que querem o poder dentro das empresas. O valor hoje em dia está naquilo que a educação propicia. Então, se nós pensamos o Brasil no futuro, um Brasil mais igualitário, nós não temos que pensar em como é que eu pego essa riqueza que foi gerada por alguns empreendedores, tem que tirar dos corruptos, mas estou falando de empreendedor, estou falando de gente honesta, gente trabalhadora. Para mim, empreendedor pode ser o grande industrial ou o pequeno pipoqueiro que todo fim de semana, depois de trabalhar a semana em alguma outra ocupação, no fim de semana ele monta sua barraquinha de pipoca e vai complementar a sua renda. E se ele trabalha bem, ele faz a segunda barraquinha de pipoca, ensina seu filho, daqui a pouco ele inclui seu cunhado, de repente aquele microempreendedor, ele virou um empreendedor. Tá? Foi assim que nasceram grandes redes de alimentação. Então, eu estou comentando que realmente você dá opção às pessoas começarem pequenas, empreenderem, ok? Gerar valor e depois poder repartir esse valor com os outros. E o grande fator de repartição de valor é a educação. Então, se os socialistas querem fazer realmente uma sociedade mais igualitária, deve nos ajudar a desenvolver a educação desse país. Começar pelo ensino básico. O valor está num ótimo ensino básico, que dá condições das crianças entrarem no ótimo ensino médio, e a partir daí elas optam, alguns vão optar por já seguir uma educação profissionalizante, outros vão querer empreender e já começar a ganhar dinheiro, organizar as suas próprias empresas, outros vão seguir o ensino acadêmico universitário, para trabalhar em grandes corporações, partir para a pesquisa, mas o fato é que quando você entender, quando nós entendemos que investir em educação é a grande repartição de valor, que tanto a direita quanto a esquerda acreditam, ok? É nesse ponto que a gente começa a criar uma sociedade mais igualitária. Não vai distribuindo terra, não é tirando riqueza do rico e passando para o pobre, ok? É a gente dando educação para as crianças desde a base e dando a elas a oportunidade de criar, empreender, ensinando-as a serem inclusivas, a conviverem com o diferente, com novas mentalidades, ensinar muita matemática, muito português, e assim realmente elas chegam à fase adulta de forma produtiva, criativa, com a mentalidade de distribuição de renda por um lado e de criação de valor pelo outro. Espero ter conseguido transmitir a vocês a ideia de que o pensamento de direita e de esquerda ele não é excludente, não necessariamente ele é antagônico, e que se nós continuarmos pura e simplesmente discutindo que a direita está errada ou que a esquerda está errada, a gente vai estar excluindo os pontos positivos de ambos os lados e, baseado na junção deles, é que nós devemos seguir adiante. A vocês, muito obrigado. Espero ter, de alguma forma, ter contribuído a esse discurso. Um abraço a todos e até a próxima.